Vira, 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 vira. O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. PAGU, a vida da jornalista em claro enigma. Após mais de 20 anos, anistiados da Vale contam como estão. E hoje, muitos prestam serviços na Unifei Campus de Itabira. Acompanhe a programação da Semana Santa. Corpo de Bombeiros Florestal faz treinamento de rotina sobre o Rio Tanque. E ainda, veja os casarões da cidade, o centro histórico, as histórias do passado itabirano. No ar, o Jornal da Cultura. Sábado de muito sol em Itabira. A temperatura mínima fica em 19 e a máxima pode chegar a 31 graus. E a história da jornalista Patrícia, ou Pagu, foi contada em claro enigma. O evento acontece sempre no Memorial Carlos Drummond de Andrade. Eternamente Pagu. Um filme que retrata o fim dos anos 20, época em que é apresentada aos membros da ala radical do movimento modernista. Este foi o tema deste filme apresentado em mais uma sessão do projeto Claro Enigma, no Memorial Carlos Drummond de Andrade. Como o dia 8 de março foi Dia Internacional das Mulheres, e também o Conselho Municipal das Mulheres é nosso parceiro, então nós escolhemos este filme, Eternamente Pagu. Pagu foi uma mulher muito avançada para a época, né? Ela foi casada com Oswaldo de Andrade, depois ela foi casada com um jornalista, ela foi influente na época, ela era amiga dos modernistas, e é importante a gente ver as mulheres, a luta das mulheres ao longo do tempo, né, no nosso país. E quase as pessoas não conhecem quem foi Pagu, então nós temos que conhecer nossas mulheres brasileiras, várias, né, que em várias profissões, né, estiveram aí presentes, lutando por nossos direitos. Solange disse das parcerias que vêm somar na discussão da literatura e cultura brasileira. Agora é o Claro Enigma em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e com a Unifei também. Isso é muito importante, inclusive, para discutirmos, né, sobre arte, sobre filme, né, e sobre a vida também. Milton, fala dessa parceria, né, da Unifei junto ao Claro Enigma. Nesses últimos 2 anos a gente tem passado filmes, uma série de filmes, geralmente filmes nacionais, né, que tratam das mais diversas facetas da nossa realidade. E essa parceria tem sido bastante, como que eu posso falar assim, empolgante no sentido de que a gente vem passar os filmes, alguns filmes eram da Unifei, outros filmes são da própria fundação, e a gente vem discutindo com uma série de pessoas que vêm assistir os filmes. Na verdade, o filme acaba sendo um mote para uma discussão sociológica, antropológica, histórica, da realidade do país e da realidade do Brasil, né? Então a gente tem filmes que vão do puro lúdico, né, da ludicidade, que a gente não pode perder isso de vista, até filmes que tratam basicamente da vida real da nossa sociedade, ou seja, do cotidiano, a história do cotidiano. Então, para a gente tem sido muito bacana isso. O Claro Enigma acontece aqui no Memorial Carlos Drummond de Andrade, em parceria também com o Conselho Municipal do Direito da Mulher.
E neste momento são passados filmes, são reflexões a respeito da mulher, da vida, dos trabalhos, das lutas e dos ganhos, né, na vida da mulher brasileira. Lutas essas que ainda permanecem, né? Certamente, certamente permanecem as lutas, a garra e somos todas guerreiras. Vamos sempre ganhar porque queremos o melhor para a vida humana. Tem escritor de Monlevade, que veio especialmente prestigiar esta exibição da noite. Este projeto Claro Enigma, o que o senhor acha dele? Muito bom, eu sou uma pessoa que tem um grande respeito pela fundação, pela memorial e as pessoas daqui, no nome da Solange, que tem proporcionado, né, toda a população itabirana e todas as pessoas do qual vem aqui a participar, ser convidado para que seja realmente inserido naquilo que representa e que a cidade totalmente cultural Itabira oferece para a população. Então eu totalmente apoio e acho que é muito viável, muito louvável esse projeto. Eu, Claro Enigma, também, né, eu levo o nome de uma das poesias muito notórias do escritor que é Drummond, né? É muito bom. A cada exibição do projeto Claro Enigma, os participantes podem conhecer histórias diversas do cinema brasileiro. No próximo bloco, muitos funcionários que prestam serviço à Unifei são anistiados Vale. Acompanhe o treinamento do bombeiro florestal, a rotina e os casarões do Centro Histórico de Itabira. Segurança para todos com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. O Procel. Se ligue nele e economize na conta. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou? Ligue agora! 0800 666 2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. A Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, veio para acrescentar o meio educacional e mais, oportunizar trabalhos
para muitos. Acompanhe a reportagem com Denise Maia, imagens Silvio Andrade. O campus Unifei Itabira, além de proporcionar formações acadêmicas em diversas áreas, abre as portas para as oportunidades de trabalho. Foi assim com os anistiados. E o porquê deste nome? Clécio Araújo Martins é responsável pela classe dos anistiados, né? Fala um pouco dessa classe para a gente. Essa situação ocorreu no período Collor, quando houve uma dispensa sem precedentes nesse país. Né? O presidente Fernando Collor, na época, a título de economia, deu uma ordem para seus ministérios que dispensassem cerca de 25% do efetivo nacional. Então, posteriormente, com o impeachment do Collor, né, houve uma série de empresas, de demitidos, né, que se reuniram, foram a Brasília e, pressionando o Congresso, conseguiram a lei de anistia. Então é por isso que daí que vem a questão anistiados. E como eles atuam hoje em dia? Como eram pessoas, a grande parte delas de qualificação técnica, porque no caso específico a Vale ela treinava a sua mão de obra. Então são vários profissionais na área de mecânica, elétrica, pintura, manutenção de veículos, motoristas, e os órgãos do governo, as universidades, as autarquias, têm utilizado essa mão de obra, porque também existia uma carência dessa qualidade de mão de obra no governo. E como é esse trabalho aqui na Unifei? Olha, aqui nós fomos muito bem acolhidos pela Unifei. Então, nós já temos essa dívida com a universidade, porque ela abriu as portas para a gente. No princípio, muita gente pensava que era um monte de velhinhos, né, sem condições de trabalho, e, na realidade, é uma força de trabalho nova não no sentido de idade, mas nova no sentido de qualidade, de vontade de fazer. Né? Então, a gente, segundo a própria universidade, né, a gente vem fazendo um trabalho excepcional também, somou, né, a qualidade da universidade com a qualidade da mão de obra. Em nome dos meus companheiros dos anistiados, né, eu queria agradecer a classe política de Itabira, porque ao longo desses anos todos a gente notou um amadurecimento muito grande dessa categoria aqui. No momento onde que todo mundo hoje critica e tudo mais, é certo, porque a gente tem que buscar sempre melhorar, mas nós agradecemos a classe política de Itabira. Sendo também um anistiado, Clécio presta serviço junto ao professor Francisco, em um projeto inovador na construção de um laboratório. A gente, quando nós fomos demitidos, todos nós pedimos a Deus para ter o nosso emprego de volta. E eu acho que Deus foi muito generoso com a gente, sabe? Eu acho que o presente que nós recebemos foi melhor do que a encomenda. Né? Eu trabalho num setor aqui, no laboratório Limável, um laboratório de alta tecnologia, e eu aprendo todo dia, sabe? Então, eu acho que é uma escola para os alunos, para os universitários, e uma escola para nós anistiados também, porque todos nós estamos evoluindo aqui. Francisco, fala um pouco deste laboratório que está sendo construído. Esse laboratório começou a ser construído a partir de 2010. Nós, quando começamos aqui em 2010, que eu egresso em março, acho que foi março de 2010, nós começamos esse laboratório como um verdadeiro sonho, né? Construir esse laboratório para os alunos do curso de Engenharia de Materiais. E logo que entramos, nós tivemos a grata satisfação de ter 2 alunos do curso de Engenharia de Materiais que começaram. E, porventura, os 2 são oriundos de Itabira, filhos dessa cidade. Então, para isso, começamos a fomentar a pesquisa dentro desta instituição. A partir deste ano, os números começaram a crescer. Então, partimos de 2 alunos, começamos para 4, e foi numa sequência quase de progressão geométrica. E, a partir de 2012, nós entramos com os alunos da pós-graduação, oriundos também de um programa chamado Materiais para Engenharia, que ele está alocado em Itajubá, na instituição chamada Instituição Mater. Como nós somos um campus avassado, de lá trouxemos um pouco desse programa para cá, inicialmente também com 2 alunos.
E começamos justamente com um aluno, com a grata satisfação, que foi um aluno recém-formado do curso de Engenharia de Materiais. E demos a isso uma sequência. Daí começamos para 2, 4, e hoje nós temos 7 alunos vinculados a mim, que sou o orientador do curso de Engenharia de Materiais. Em 2013, o Clécio veio para cá, que é uma pessoa que nos ajuda muito, é uma pessoa que tem, na sua capacidade técnica, uma área empresarial, na qual ele tem uma empresa, e essa sua condição de fazer orçamentos, negociar preço, isso realmente nos ajuda muito, visto que nós temos aqui uma série de recursos que são alocados de instituição fomentadora desses nossos projetos, nós precisamos de pessoas que possam vir nos ajudar sim. Nessa área tem sido muito bom a presença, não só dele, como do Carlos Henrique, que costumeiramente é chamado de Carlinhos Socolão, que é um apelido, deve ser um apelido bastante retomado na cidade, bem conhecido. E ele também tem nos dado aporte nessa situação aqui no nosso laboratório. Essas pessoas vieram para cá realmente e só tem somado com este laboratório. Por todo o complexo da Unifei, é possível ver os anistiados prestando algum tipo de trabalho. E nada impede a participação deles, nem mesmo a deficiência visual. O senhor Sebastião é anistiado. Há quanto tempo aqui trabalhando na Unifei? Eu entrei aqui dia 31 de maio, vai fazer 4 anos. Como tem sido desenvolver esse trabalho aqui no campus? Foi muito bom, sabe? Muito bom, porque de ter voltado, porque a situação estava muito difícil, então melhorou bastante. O senhor, como anistiado, essa oportunidade, como foi? Foi ótima, uma oportunidade excelente, porque eu saí da Vale em 1991, sabe? E quando a gente saiu da Vale, as nossas demissões foram arbitrárias, sabe? Então, depois de uma luta de 20 anos, conseguimos retornar. Agora sempre em atividade? Com certeza, com certeza. E o trabalho que o senhor exerce aqui na Unifei, o que é? Eu sou técnico em metrologia. Já tenho, vai fazer uns 3 anos já. Carlos Socolão foi muito citado aqui nas entrevistas, como também está ajudando nesse projeto junto à Unifei. Sim. Então, eu vim para cá tem mais ou menos 5 anos. Fui bem recebido aqui pelo pessoal da Unifei e realmente vem ajudando bem, assim, pelo que eles citam aí, vem ajudando bem a promover, né? Você é um anistiado também? Também sou anistiado da Vale. E assim como eu tenho média de 80 anistiado aqui. E eu estou muito satisfeito de estar atuando junto, né, pessoal, e muito feliz de estar nesse momento, desse acontecimento, que está sendo muito bom para Itabira também. Entendemos um pouco mais sobre os trabalhos exercidos pelos anistiados através do vice-diretor do campus, Márcio Iassuda. Márcio, vice-diretor do campus Unifei, quantos anistiados prestam serviços aqui? Hoje são 80 anistiados servidores. Como é realizada essa contratação? A contratação é feita através do interesse, né, das pessoas que pretendem vir atuar junto à universidade. Eles trazem os currículos e com os currículos a gente analisa as capacidades técnicas, né, e o interesse do servidor e fazemos uma entrevista, porque nós temos várias demandas das mais diversas áreas e convidamos docentes, né, e demais servidores que gostariam de contribuir, né, com eles nos seus setores para que façam uma entrevista para avaliar melhor a capacidade técnica deles, né? E estes que hoje prestam serviço aqui no campus fazem o quê? Eles atuam, felizmente, nas mais diversas áreas, desde a área administrativa, setores de manutenção predial da universidade, assim como nos setores de laboratório, cuidando dos laboratórios de ensino da universidade. Como é visto pela Unifei essa contratação? O nosso processo, né, de contratação desses anistiados acontece desde 2010. E para nossa alegria, né, porque todo o trabalho deles tem sido, obviamente, contabilizado de forma muito significativa, uma vez que nós temos uma quantidade de servidores pequena ainda. A gente tem uma demanda de mais servidores e eles vêm saudando essas eficiências de atendimento aos alunos e demais membros da comunidade de forma incrível. Eu acho que nós só tivemos a ganhar com a presença deles aqui. São oportunidades dadas que proporcionam a estes anistiados ter um trabalho digno e uma vida com qualidade.
Confira agora a programação da Semana Santa para este final de semana. 16h tem missa com unção dos enfermos na Matriz Sagrado Coração de Jesus, no bairro Amazonas. Às 5h, procissão saindo da Rua dos Ingleses, seguida de missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Vila Conceição. 19h30 tem Via Sacra da Juventude no Santuário São Geraldo Magela, Avenida Mauro Ribeiro, na Esplanada da Estação. A Corporação de Bombeiros Florestal foi encontrada sobre a ponte do Rio Tanque em um treinamento de rotina. O comandante Lucas Paiva e os demais membros da corporação nos deixaram acompanhar a ação. A Corporação de Bombeiros Florestal estava em ação rotineira próximo à ponte sobre o Rio Tanque. O comandante Lucas Paiva instruía os membros da corporação quanto aos instrumentos a serem utilizados para salvamento e socorro emergencial e como fazer o procedimento. As informações e formas de se prender as cordas especiais em caso de ato inesperado e como fazer rapel. Conversamos com o comandante Lucas, que nos deu mais informações sobre a ação. Esse procedimento nós costumamos fazer ele de forma contínua por causa de algumas eventualidades, se precisar de fazer algum tipo de resgate, resgate com alguma vítima que talvez fica presa em altura, ou até mesmo em lugares onde não tem como se locomover. Então a gente tem esse costume de fazer o rapel e buscar a vítima lá embaixo. Nós estamos em Itabira já tem 6 meses e nós prestamos ali o combate a incêndio. Nós fazemos o combate a incêndio dentro da área de Itabira e 50 quilômetros ao redor da cidade. Nós temos um contrato junto à Vale do Rio Doce e nós tomamos conta da área dela ali. Então, atendemos a cidade, se for o caso também, se precisar. O Corpo de Bombeiro Militar costuma estar pedindo ali um reforço devido ao efetivo ser muito baixo, então nós prestamos esse serviço dentro da cidade também. Como chama essa atividade que vocês estão a fazer aqui hoje? É o rapel. Nós estamos fazendo hoje o rapel simples, mas nós costumamos fazer o resgate em altura também, que é um rapel onde nós descemos e resgatamos as vítimas ali, presas em algum lugar, em algum tipo de estrutura, ou até mesmo no local onde não tem acesso, a gente desce do rapel. Quem caminha pelo centro da cidade, itabirano ou não, se depara com construções de épocas passadas. Junto a elas, recordações e histórias de vidas de pessoas que doaram a arte, o trabalho e a cultura por Itabira. Ruas de minério de ferro. Imagina-se quantas histórias a contar. Ao seu redor, casarões que marcam o centro histórico de Itabira, mantendo vivo os traços de um povo que um dia viveram ali. É sobre este povo, destes casarões, que conheceremos através de um dos contadores de causos e histórias de nossa cidade. E ele começou no antigo Hospital Nossa Senhora das Dores. No meu tempo de criança, de menino, eu venho de uma família que gostava de contar história. E é o antigo Hospital Nossa Senhora das Dores, ali próximo à Igrejinha do Rosário, que está sendo restaurado agora. E conta-se uma história interessante das pessoas que estavam ali doentes, internadas ali. Dizem que pelas madrugadas ouvia-se arrastar correntes por aquelas ruas. E tem uma história também muito interessante que ficou na memória de muitos itabiranos. Diz que tinha uma senhora internada naquele hospital e sempre ela via a presença de um padre chegando assim durante a madrugada, E essa mulher ficou perturbada, sempre o padre estava ali, sempre o padre estava ali. E de repente a senhora que estava de lado, na outra cama, estava tendo um sonho com um padre que tinha falecido naquele quarto
durante um bom tempo atrás, lá nos anos 1920, porque aquele casarão, a Irmandade Senhora das Dores, é de abril de 1859 ou 52. Então é um hospital bem antigo e eu tenho certeza que vários itabiranos conhecem histórias de fantasma naquele hospital. É interessante. Anos passados, memória intacta, acontecimentos e momentos que fizeram e mudaram histórias. Quem é Sr. Sidney? Estávamos ali visitando a casa do Sr. Sidney. Muitos falam casa da Catarina, casa dos Caiapós, né? Que são parentes de Carlos Drummond de Andrade, né? São primos. A esposa do Sr. Sidney E o Sr. Sidney é uma pessoa que viveu a história de Itabira. É um grande, vamos dizer assim, gostava de dançar. E um grande mineiro de Itabira. Fomos então atrás deste personagem, conhecer um pouco mais do que ele tem a contar sobre sua vida e a convivência com Carlos Drummond de Andrade e sua família. O Drummond, quando veio para Itabira, não tem um guardado do momento pela cabeça, porque ele já está há muitos anos já que ele veio. Veio pelo Tom, ele sozinho, morava aqui, com a família toda pequena, veio da fazenda para cá. E aí ele ficou, evidente, olhando Itabira. Itabira era minério, aqui daqui até na Água Santa era minério. Então, na ocasião, ele quis mudar uma coisa, então ele me sentiu que ele estava sentindo mal dentro de Itabira. Como ele veio ver o filho dele, falou que a Itabira era um Drummond, ele quis ficar, mas não ficou. Como foi para o Rio, aí começou a fazer a história dele. Me casei aqui em 57, casei com 18 anos, com a prima primeira do Drummond, Naná, chama Dona Naná, o nome dela é Raimundo da Conceição Drummond, que chama o meu nome. Me estudei nesse colégio aí, a dona Duquinha foi minha aluna, foi minha professora de terceiro ano, dona Ormínia e dona Zica. Então morava perto aqui dessas casas. E o Drummond toda a vida morreu. Então deu a casa por São Antônio Horta Caiapó, meu sogro, São Antônio Caiapó, Horta Drummond. Ele veio com a família para cá, como tem toda a história que nós estamos seguindo nela. Itabira. A simpatia, a humildade, no semblante marcas de longa vida. Vida que remete hoje em alegria, por ter chegado até aqui, carregando na bagagem as lembranças dos bons momentos vividos. Seguimos. Antes de dizermos onde será a próxima parada, recorde sobre uma casa em especial. O casarão do santeiro Alfredo Durval está sendo reformado pela Prefeitura de Itabira. As obras, já adiantadas, devem ser entregues nos próximos meses. Alguns meses se passaram. A restauração da casa do santeiro Alfredo Durval traça um importante momento para nossa cidade. Por que santeiro? Por que Rua do Bongue em vez de Rua de Minério de Ferro? São José do Quarto Escuro? Aqui é a antiga Rua do Bongue, antes se chamava Rua do Recreio. Por que Bongue? A Rua do Bongue é o reduto, é onde que morava a maioria dos negros de Itabira, é o reduto dos negros, né? É uma rua histórica, uma rua que tem muitas histórias interessantes nessa rua, além do castelinho que é aqui na Rua do Bongue, o castelinho aqui na frente. Foi um pedreiro, sim, mas nas horas de folga, ele construía imagens. Era muito difícil as imagens chegar em Itabira, né? Que as imagens, a maioria vinha do Rio de Janeiro, de Mariana, de Ouro Preto, principalmente de Ouro Preto, e ele começou a fabricar aquelas imagens. E era um cara também que ele tinha uma leitura muito interessante, ele era um cara que, vamos dizer assim, tinha uma leitura de mundo. Prova disso que Drummond não deixava de vir aqui para receber as informações de Alfredo Durval. Eu acho até que o São José do Quarto Escuro, que a gente sempre fala, que é uma devoção que teve em Itabira nos anos 20, eu acredito que é a imagem de Alfredo Durval. Por que São José do Quarto Escuro? Porque era a época da procissão de São José, mês de março, e o que aconteceu? A imagem quebrou. A imagem estava pronta para
participar da procissão na novena, né, mês de março, que é a festa de São José. E a imagem ficava no altar mais bonito da igreja, aquele altar cheiroso, né, cheio de lírio, né? E você ouvia sempre durante o dia, é o altar mais preferido da igreja. Porque São José era aquele cara que era esposo de Maria, ele tinha vamos dizer assim, ele tinha um status enorme na igreja. E muita devoção. Aí, quando faltavam uns dias para a procissão, de manhã cedo a zeladora chega na igreja da Matriz e encontra a imagem toda espedaçada. E o que acontece? Gente, está na hora da procissão, aí o padre mandou construir uma imagem. E me parece que foi Alfredo Duval que fez. Mas só que o modelo da imagem era o filho dele. Só que a imagem ficou com as botas trocadas. Pé direito e o pé esquerdo trocado. O padre levou um susto danado e disse, olha, não vou sair com essa procissão. Mas como não tinha tempo de fazer outra imagem, encheu o andor de lírios brancos e o pé ficou escondido. Mas foi assim que aí teve a procissão, saiu pelas ruas, novena, tudo aquele tríduo. Então aí quando acabou a procissão, o padre confinou essa imagem na igrejinha do Campestre, próximo ao Valério Doce, onde que a imagem ficou num quarto escuro. Com a chegada da Vale e Itabira, muitas pessoas foram ali rezar, né? Pedindo favores ao São José do Quarto Escuro. E ficou na história de Itabira que aquele santo era milagreiro. Por que quarto escuro? Porque ele ficava escondido dentro da sacristia. E atribui-se também pelos antigos, que as minhas tias diziam, que a imagem foi feita por Alfredo Duval. Preservar grandes patrimônios históricos é manter as marcas de sua história ao longo do tempo, assegurando assim a possibilidade da construção dinâmica da identidade e diversidade cultural de toda a comunidade. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Você acompanha pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.